Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 461 Sacerdote divino. Arcebispos eram recursos estratégicos raros, especialmente na linha do tempo anterior. Permanecendo como brilhantes faróis luminosos em todas as guerras, uma única bênção poderia reforçar o poder de milhares de tropas. Além de poderosas capacidades de cura e um grande senso de consciência, excelentes sentidos de PVP também eram uma necessidade. Young Seven, Painted Muslin e Black Heaven tinham todas essas qualidades e muito mais. Young Seven olhou para sua barra de habilidades, calculando bem suas opções. A aparência calma e imperturbável de Young Seven abalou profundamente os nervos de Mad God. Poderia um sacerdote realmente derrotá-lo? Normalmente, ele nunca acreditaria em tal coisa. No entanto, a confiança de Smoke Stab fez com que ele questionasse essa crença. Vamos começar, disse Young Seven depois de terminar seus preparativos. Mad God absolutamente não poderia perder este jogo, ou então ele não teria mais coragem de retornar ao Império Satrim. Sem mencionar que se tornaria motivo de chacota entre a base de jogadores. Charge. Mad God se lançou diretamente para Young Seven. Young Seven evitou o ataque desviando-se para o lado e marcou Mad God com Ash. Depois disparou um Holy Smite. A multidão prendeu a respiração, olhando atentamente para a luta acontecendo no palco acima. Não se atreviam sequer a piscar, para não perder nada. Suor frio escorria enquanto eles assistiam Mad God avançando e atacando Young Seven sem parar. Em contraste, Ni Yan e os outros pareciam bastante calmos. Chefe, que tipo de montaria voadora você conseguiu? Last Boy perguntou. Recentemente, a identidade da montaria voadora de Ni Yan dominou a maior parte da discussão nas Kickers United. Nenhuma montaria voadora ainda. Ainda é apenas um ovo de dragão. Vou ter que esperar até que choque primeiro, Ni Yan respondeu. Ele não tinha ideia de quando este dragão de asas negras iria chocar. Para não mencionar que teria que levá-lo para subir de nível também. Só pensar nisso já dava-lhe dor de cabeça. Ovo de dragão, todos ficaram surpresos. Dragões eram existências incrivelmente raras. A palavra sozinha era sinônimo de poder. Até o mais fraco dos dragões possuía um poder assustador. Ni Yan sempre parecia ter as coisas mais incríveis. Mesmo um ovo de dragão não estava fora do reino das possibilidades. Que tipo de ovo de dragão? Mostre-nos, por favor. Vamos esperar até voltarmos para a sede da guilda. Há muitos olhos aqui, lembrou Blade Light. Esse tipo de coisa tinha que ser mantida em sigilo. E vocês, acharam alguma coisa boa ultimamente? Ni Yan mudou de assunto. Smoke Stab e os outros provavelmente não estavam parados à toa também. Last Boy encontrou um cajado de grau sublendário alguns dias atrás. Suas propriedades são bastante decentes. Nós também achamos desenhos técnicos para um canhão mágico enquanto percorríamos uma masmorra. Nós já os entregamos para Watchful Snail. Sunny South obteve um codo. Então ele está muito feliz. Com um animal de estimação como esse, o nivelamento ficará muito mais fácil, Blade Light relatou. Pensando nisso, tudo estava indo muito bem ultimamente. Chefe, essa lista de gatilhos de missões que você deu é incrível. Nós não temos mais que nos preocupar em vagar sem rumo tentando encontrar equipamentos grau sublendário e lendário. Eu tive muita sorte e consegui um cajado de grau sublendário enquanto os outros ainda estavam procurando. Eu ouvi que Scaldrel recentemente desencadeou uma missão por um conjunto de grau lendário. Ele está trabalhando nisso enquanto falamos, disse Last Boy. A lista de Ni Yan tornar as coisas muito mais fáceis para eles. Os frutos do seu trabalho seriam lentamente revelados no futuro. Nada mal. Nada mal. Ni Yan não esperava que a lista que forneceu começasse a mostrar resultados tão cedo. O grupo conversou sem pressa. Além dessas poucas coisas notáveis, os outros itens obtidos eram numerosos demais para serem contados. Ni Yan podia sentir claramente que Smoke Stab e os outros estavam se fortalecendo rapidamente. Em pouco tempo, eles alcançariam seus picos a partir da linha do tempo anterior e talvez até além. Eles se tornariam os governantes dos futuros campos de batalha. Neste momento, a batalha no palco estava chegando ao clímax. Todo mundo estava assistindo com muita atenção. Berserk Transformation. Charge. Mad God desde o começo do duelo caiu na estratégia de bater e recuar várias vezes. Depois de ser atingido por 3 magias de controle de multidão consecutivas e ter sua vida reduzida a menos da metade, ele finalmente não se conteve mais e furiosamente correu para frente. Flame Slash. Mad God brandiu sua grande espada e atacou Young Seven. Young Seven levantou seu cajado e teleportou para fora do alcance de Mad God. Mad God ficou brevemente atordoado com a visão de Young Seven desaparecendo no ar, mas rapidamente retomou seus sentidos. Aquela era uma habilidade de evasão. Habilidades de evasão eram extremamente raras. Aqueles em posse de uma eram menos de 1 em 50.000. Young Seven reapareceu atrás de Mad God. Ele levantou o cajado e abriu a boca quando um estranho som gorgolejante escapou de sua garganta. Sentindo uma presença atrás dele, Mad God estava prestes a se virar. Quando um grito agudo penetrou em seus tímpanos. Merda, Hall of Terror. Mad God queria ativar Mind Guard para se proteger. Porém, já era tarde demais. Não importa quão rápido sua velocidade de reação fosse, poderia ser mais rápida que o som.
Hall of Terror era normalmente precedido por sinais de alerta claros. Rapidamente um jogador tendo visto a garganta de um sacerdote tremendo, eles conseguiriam se proteger imediatamente com o Mind Guard, Mind Immune, ou outras habilidades similares. Observando isso se desdobrar abaixo do palco, Smokestab deu um leve sorriso. Ele estava muito familiarizado com esse movimento. Ao executar masmorras, eles frequentemente faziam PVP entre si durante o tempo de inatividade entre as masmorras. Ele havia sido vítima dessa combinação de magias muitas vezes. Era extremamente difícil se defender, mesmo que você soubesse disso antes. Young Seven era simplesmente muito hábil em usar Blink e Hall of Terror juntos. Qualquer um que encontrasse essa combinação mortal pela primeira vez, sem dúvida, sofreria uma tragédia. Na mente de Smokestab, talvez apenas Nian pudesse contrariar este movimento em sua primeira tentativa. Depois de ser atingido por Hall of Terror, Mad God perdeu o controle de seu corpo e começou a fugir. Painful Lash. Young Seven atingiu Mad God com um chicote de luz e infligiu-lhe sangramento. Menos 111. Menos 123. Menos 134. Young Seven treinou seu Painful Lash até o nível 5. Seus efeitos eram poderosos e sua duração era bastante longa. Aproveitando a abertura, Young Seven descarregou várias magias. Holy Burst. Uma bola de luz disparou de seu cajado e atingiu Mad God, desencadeando uma poderosa explosão que o fez cambalear para trás. Quando os efeitos do Hall of Terror terminaram, Young Seven sentiu uma pontada de arrependimento. Ele tinha um total de 6 magias de controle de multidão, 2 delas com durações especialmente longas, Hall of Terror e Radiant Bindings, uma com duração normal, Radiant Shockburst e 3 com durações curtas, Elusive Halo, Panicked Flight e Repel. Tendo usado todas elas para bloquear Mad God, ele não podia mais desencadear suas magias de controle de multidão. No entanto, já era incrível ter mantido Mad God preso por tanto tempo. Após recuperar-se do Hall of Terror, Mad God tinha apenas 800 pontos de vida restantes e estava caindo rapidamente, pois ainda estava sofrendo dano de sangramento. Conectando perfeitamente suas magias de controle de multidão, Young Seven havia deixado Mad God apenas com um pouco de vida. O tempo todo ele nem sequer sofreu um único arranhão. A multidão ficou espantada. Como isso poderia ser um sacerdote? Mesmo um mago não era tão incrível. Mesmo que Young Seven fosse tão habilidoso quanto qualquer mago do topo, seu dano estava claramente faltando. 6 segundos de controle de multidão eram tudo que um mago precisava para explodir Mad God até a morte. Enquanto isso, mais de 10 segundos já tinham passado e Mad God ainda não havia morrido. No entanto, esta foi uma conquista incrível para um sacerdote. Mad God estava à beira da morte. Mad God soltou um rugido e ativou Divine Bulwark, tornando-o imune a todo o controle de multidão enquanto uma membrana dourada de luz o envolvia. Morra! Mad God atacou Young Seven e cortou com sua grande espada. Young Seven rapidamente recuou. Seus Panicked Flight e Repel já estavam fora de tempo de recarga. No entanto, ele sabia que nenhuma de suas magias de controle de multidão teria qualquer efeito agora. Ele só poderia fazer o seu melhor para sobreviver. Se Mad God o pegasse com um Tendon Break ou outra habilidade similar, incapacitando-o por 2 segundos ou mais, estaria acabado. Esta era a diferença entre um sacerdote e um guerreiro. Os ataques dos guerreiros podiam facilmente cortar a armadura de tecido dos sacerdotes. Mesmo se o sacerdote tivesse mais de 10.000 pontos de vida, o resultado final seria o mesmo. Young Seven se protegeu com a Radiant Barrier quando um véu de luz sagrada caiu sobre ele. Era nível 6, então a quantidade de dano que poderia absorver não era brincadeira. Além disso, no nível 5 e acima, a Radiant Barrier também protege o lançador de ficar incapacitado por habilidades como Tendon Break. Porém, ela oferecia pouca proteção contra ataques psíquicos. Mad God cruelmente cortou Young Seven. Menos 1582. Mais 2649. Menos 1158. Mais 2832. Menos 1283. Young Seven continuou recuando enquanto se curava. Cada ataque era combatido com uma cura potente. Não importa o quão poderoso o ataque, ele sempre seguiria com uma cura ainda mais poderosa. Assim, ele calmamente segurou mais 5 segundos. Enquanto não estivesse incapacitado, poderia se manter vivo por um bom tempo. A multidão assistiu em suspense. Que poderosa cura! Essa cura poderia manter um tanker vivo até mesmo contra os chefes mais durões. Não é de se admirar que o Young Seven fosse conhecido como o sacerdote número 1 nas Kickers United. Após 5 segundos, o Divine Bulwark de Mad God desapareceu. Assim, quando Mad God estava prestes a atacar, Young Seven o atacou com o Panicked Flight, fazendo com que ele recuasse vários passos para trás. Finalmente, ele lançou o Holy Judgment. A vida de Mad God tinha sido reduzida um pouco por Painful Lash. Depois de ser atingido pelo Holy Judgment, o último fio de vida restante se esgotou quando seu corpo caiu no chão. Esta era sua terceira em uma série de derrotas humilhantes.